O Hoje no Ar recebe o deputado federal Gilmar Tato, do Partido dos Trabalhadores. Em seu terceiro mandato, ele se destaca aí pela atuação em mobilidade urbana e pela defesa da tarifa zero. Com presença no Alto Tietê, especialmente em Suzano, o deputado tem articulado recursos para a saúde, mobilidade e infraestrutura. Na última semana, recebeu o título de cidadão suzanense, homenagem proposta pelo vereador André Dourado, que também está aqui nos nossos estúdios do Grupo Hoje de Comunicação. Bom, deputado, seja muito bem-vindo. O senhor recebeu na última semana o título de cidadão suzanense com unanimidade, todo mundo da Casa de Leis aprovou. O que essa homenagem representa para o senhor nesse momento da sua trajetória política e da sua relação com Suzano? Bom, um prazer estar aqui com vocês, falar com os seus ouvintes. Para mim é uma gratidão do vereador André Dourado, e eu tenho uma parceria muito forte com ele. Um vereador jovem, um vereador atuante, muito competente, que não tem a preocupação de ficar só criticando, mas que procura buscar soluções para as cidades aqui de Suzano. E ele me deu esse título, né? Porque em função dessa parceria e também em função dos recursos que eu tenho viabilizado junto ao governo federal, ao governo do presidente Lula, para o município de Suzano. Então foi um momento de muita alegria, de emoção, e eu acho assim, quando você faz uma parceria com um deputado federal e vai lá, e o André tem ido muito a Brasília pedindo esses recursos, o recurso vem, entendeu? Então nós tivemos a oportunidade de mandar vários recursos para Suzano. Eu tenho atuado aqui na região Norte Tietê há muito tempo. Esse é o meu terceiro mandato como deputado federal. Eu já fui deputado estadual, fui secretário do governo da Marta e do governo do Haddad na cidade de São Paulo. É muito próximo, né, da Suzano, da cidade de São Paulo. Então tem essa intimidade. E todas as vezes que tem eleição, eu venho aqui pedir votos para as pessoas aqui de Suzano. E as pessoas têm votado em mim. Então, é uma maneira de você, além de prestar contas, você ajudar a viabilizar recursos para um município tão importante aqui no Alto Tietê. Por isso que esse título ele vem coroar uma parceria, né, com o vereador André Dourado. E ao mesmo tempo eu agradeço toda a Câmara Municipal, né, porque todos os vereadores votaram favorável, e para mim é muito gratificante. E isso só faz com que a gente continue ajudando o município. Maravilha. O senhor falou que já trouxe bastante emendas aqui para a região. Segundo a sua assessoria, somente para Suzano foram destinadas 1 milhão em emendas para a saúde, dentro de um total de mais de 3,5 milhões para o Alto Tietê, e isso há pouco tempo. Em uma região em que ainda sofre com filas, dificuldade de atendimento, onde esses recursos podem gerar resultado mais rápido para a população, na opinião do senhor? Então, o que você falou é que essa emenda de 1 milhão é que foi paga efetivamente, né? Mas tem mais 1 milhão empenhado, tem outros recursos só na área da saúde também empenhado, e nós temos feito assim, articulação lá em Brasília, através do programa de aceleração do crescimento, que é o PAC, de viabilizando recursos para cá, né? A pedido do vereador André Dourado. A própria extensão da Avenida Roberto Simons, né, que custou 13 milhões, foi uma articulação que nós fizemos em Brasília. Nós tivemos também recursos relacionados a várias pavimentações em 4 bairros aqui na cidade de Suzano, a pedido do vereador André Dourado, recapeamento de 4 bairros num total de 20 milhões. Né? Além do que, as gestões que nós fizemos desde o primeiro dia do meu mandato em relação ao término do Hospital Federal. É fundamental e importante aqui para a cidade, que a gente está batalhando. Está faltando uma parte dos recursos, né? Nós estamos trabalhando junto lá ao Ministério da Saúde, com o ministro Alexandre Padilha, para que libere esse final dos recursos e que o hospital possa terminar e entrar em pleno financiamento. Então, são articulações de emendas individuais que a gente manda, cada deputado tem
emendas individuais, somado com emendas que a gente ajuda a articular lá através de emendas de comissões, emendas de bancada e também de programas do governo federal que às vezes a prefeitura que cadastra e que pede a intervenção da gente para liberar esses recursos. O fato é que nós somos amigos da cidade, nós estamos aqui em Suzano e a gente tem trabalhado em prol da cidade e os recursos têm vindo. E tem uma coisa que ninguém fala, aqui a cidade tem uma fábrica que é a Suzano, né, celulose. Sim. Que ela é assim, ela é a marca, né, do Sim. desenvolvimento daqui da região, né, e que foi liberado mais de 400 milhões de reais para modernização, ampliação desta fábrica, que isso também gera empregos, isso também qualifica a cidade, isso faz com que esses recursos esses investimentos acabam ajudando toda a cidade. Então, o próprio investimento do BNDES, que é do governo federal, que é do presidente Lula, porque as pessoas falam, não, manda recursos para o município, manda recursos para entidades. Não, mas às vezes também, pensando num processo de desenvolvimento de país, de geração de emprego, o próprio presidente Lula tem orientado de incentivar também a iniciativa privada, mas aquela que gera empregos, né? Não aquela do mercado financeiro, não aquela rentista. E Suzano foi contemplado através de um financiamento do BNDES de mais de 400 milhões, que com certeza ajuda tanto do ponto de vista que entra mais dinheiro de impostos, como também de geração de empregos para a cidade. Isso é importante. Maravilha. O senhor falou sobre o PAC, né? De que forma o senhor avalia que pode mudar o cenário, principalmente sobre a infraestrutura e mobilidade? O senhor citou a Avenida Roberto Simons, né? Aí imagino que há outros projetos, principalmente com o André Dourado, nosso vereador aqui da região de Suzano, né? Como que isso pode mudar o cenário da infraestrutura, o PAC, principalmente para quem não entende, né? Imagina que é só ligar, manda um dinheiro pro vereador e tá pago. Como que funciona isso? Não, primeiro assim, a prefeitura tem que fazer o papel dela, tem que cadastrar os projetos nos ministérios, cadastrando esses projetos, verifica a viabilidade desses projetos, tanto os projetos privados como os projetos públicos. Isso do ponto de vista de infraestrutura viária, isso do ponto de vista de investimento na área de ônibus, por exemplo, ônibus elétrico. É um programa que tem no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é a fabricação de ônibus elétricos e que tem incentivo do governo federal para que isso aconteça, que ajuda na questão ambiental e ajuda também do ponto de vista da mobilidade. E às vezes na área de saneamento, às vezes na área da habitação. Então, você tem várias áreas e isso é meio que empacotado nesse PAC. E nesse sentido, o município de Suzano foi contemplado, está sendo contemplado. É um processo, quando você fala em obras, manda o projeto, aprova, mesmo depois que é liberado, tem um processo de andamento. O importante é que não está parado. E a gente está cuidando em Brasília. Nós, como deputado federal, a gente tem cuidado desses projetos que estão aqui em Suzano. Portanto, para que serve? Serve para desenvolver, serve para gerar emprego, serve para melhorar, para que as pessoas que não têm casa tenham casa, para as pessoas que não tenham dificuldade na área de mobilidade, investir pesado no transporte público, na mobilidade, e serve também na área de saneamento. Então, dependendo da cidade, na área de energia. Então, o PAC, ele é um dos motores para que o Brasil cresça, e o Brasil está crescendo. Por quê? Porque tem obra pública, principalmente obra pública. Então, o pleno emprego, o crescimento do Brasil tem muito a ver com os investimentos do governo federal. Por isso que nós somos contra privatizar empresas públicas, porque na hora que precisa investir para valer, para poder gerar emprego e ter crescimento econômico, é o Estado que tem que fomentar. A China é um exemplo claro disso. A China está crescendo, está desenvolvendo, está saindo do mapa da fome a China, e o Brasil está no mesmo ritmo, né? Fazer crescer e o Estado ajudando. Diferente do governo do Estado aqui, o Luiz Tarcísio, o governador, que ele privatizou a Sabesp, dizendo que ia melhorar o serviço e que a conta não ia subir.
precarizou o serviço, mandou os funcionários embora, mais de 2.000 funcionários embora, e está aumentando o número da conta de água, e a qualidade da água está começando a ficar ruim, e o serviço, hoje você não consegue reclamar mais na Sabesp. Por quê? Porque se privatizou. E a Sabesp deu lucro. E um dos motivos do lucro e um dos motivos do investimento que eles falam que teve 2 bilhões de investimento foi, na verdade, a troca do hidrômetro. Que hidrômetro que é para quê? Para poder melhorar a eficiência da cobrança da água. Então, esse é o investimento deles. Então, o governo federal, o presidente Lula, tem um comportamento diferente em relação ao governo do estado aqui de São Paulo. Enquanto fortalece o estado para poder beneficiar a população, o outro enfraquece o estado, né? O Tarcísio tirou recentemente 11 bilhões da educação. Você tem um serviço que toda mãe, todo pai reclama da qualidade do ensino aqui no estado de São Paulo. Entendeu? Então, por isso que a preocupação que nós temos, o PT, o governo Lula, é justamente falar, olha, nós vamos mandar recurso, tem que cuidar desse recurso, mas ele serve também para desenvolver o país, para ter crescimento e para geração de emprego. E o PAC serve para isso. Maravilha. Falando um pouquinho sobre agora tarifa zero, transporte público, o senhor se tornou uma das principais referências nacionais em relação à defesa da tarifa zero. Para muita gente isso ainda parece uma proposta muito distante, foge um pouco da realidade financeira dos municípios. Como transformar essa ideia em algo viável para a população? Então vamos lá. A maneira que está funcionando o transportes nas cidades e nas regiões metropolitanas, este modelo ele faliu. Qual que é o modelo? O modelo do usuário pagar a passagem. Por quê? Porque na medida que você vai aumentando os custos, você aumenta a tarifa. E aí o usuário não paga. O usuário não consegue pagar, ele ou anda a pé, deixa de andar no sistema de transportes, ou ele compra uma moto, ou ele compra um carro, ou ele anda de Uber. Então, faliu nesse sentido. Então, nós precisamos criar um outro modelo. E é esse debate que eu faço. E quais são as premissas desse um novo modelo? É criar um sistema único de mobilidade, como existe o Sistema Único de Saúde, onde o governo federal tem a participação, ajuda os municípios, os governos estaduais e os municípios. E aí, tripartite. E a partir daí, você começa a discutir a tarifa zero, o transporte gratuito para todo mundo. Porque uma parte já tem. O idoso já tem, o estudante já tem meia, tem cidades que tem pessoa de baixa renda, tem cidades que o desempregado não paga, tem cidades que os domingos não paga. Então, tem uma parcela que paga 2 vezes. Paga porque acaba subsidiando essas pessoas que andam de graça, entendeu? E paga através dos impostos. E a pessoa que entra no ônibus, ela paga 2 vezes e ela propicia um benefício para a cidade, porque ela não polui, ela não usa espaço maior que ela mesma e não causa congestionamento. E ela é penalizada por isso. Então, eu sou coordenador da frente da tarifa zero no governo federal, eu estudo isso fora do Brasil, estudo no Brasil. Nós temos 146 cidades que têm a tarifa zero. No estado de São Paulo nós temos 43 cidades. Aqui no Alto Tietê me parece que tem 2 cidades, Guararema e Santa Isabel. Nós temos a cidade de São Caetano, que é bastante conhecida aqui na região do ABC, e no sentido de fazer com que esta questão da tarifa zero, do acesso ao transporte, ela se torne um acesso para todo mundo. Porque é o único serviço essencial que está na Constituição, no artigo 6º, que a pessoa paga para usar. As pessoas não pagam para colocar o filho na creche, não pagam para ir num posto de saúde, não pagam para ter segurança pública, porque todos pagam. E o transporte, o usuário paga. Então, não é correto isso. Por isso que esse debate tarifa zero, eu como coordenador da frente parlamentar da tarifa zero, tenho feito esse debate no Brasil todo. Eu estou discutindo com o meu partido de sugerir ao presidente Lula, eu tive uma conversa com o presidente Lula sobre esse assunto, ele pediu estudos de colocar no programa do presidente Lula, para que no próximo mandato ele possa implantar, ajudar a modelar esse sistema, de tal maneira de fazer com que a população não seja penalizada pagando a passagem. Porque, Ludmila,
nós temos no Brasil milhões de pessoas que não têm dinheiro para procurar emprego, não tem dinheiro, às vezes marca uma consulta médica, não vai porque não tem dinheiro, não tem dinheiro para visitar parentes, visitar amigos, ir num parque, não tem dinheiro para ir namorar, não tem dinheiro para ir numa atividade esportiva, cultural, não tem dinheiro para ir num culto, numa missa. Por quê? As pessoas ficam em casa, então não é justo, as pessoas precisam se apropriar da cidade. E aonde foi implantada a tarifa zero, aumentou o número, as vendas no comércio de 20% a 30%. Então, ela causa um benefício ótimo para a cidade, do ponto de vista de diminuir congestionamento, diminuição de acidentes, de fazer com que as pessoas melhorem na questão ambiental e permite você fazer um debate mais aprofundado de alargar calçadas. Eu fui secretário de Transportes e Mobilidade na cidade de São Paulo. Lá, quando a gente começou a investir para valer no transporte público, implantamos o bilhete único, fizemos as faixas de ônibus, reduzimos as velocidades, abrimos a Paulista aos domingos. Então todo mundo começa a se apropriar da cidade. E é isso que precisa, entendeu? E aonde foi implantado a tarifa zero, muda o funcionamento da cidade. A cidade fica mais humana, a cidade fica mais segura. Então não é só o ônibus de graça, porque alguém paga essa conta. É a qualidade de vida, entendeu? no geral. É a qualidade de vida e melhora a saúde, a cabeça das pessoas, porque as pessoas saem de casa. Então tem a ver com mobilidade, tem a ver com questão social, tem a ver com a saúde pública, tem a ver com a questão ambiental, tem a ver com o crescimento econômico, porque quando você implanta a tarifa zero, aumenta muito o número de usuários, então significa que você compra mais ônibus, você gera mais empregos na cadeia produtiva, mais emprego de motorista, de mecânico, mais emprego na área da borracha, na área do vidro, na área de pneu, porque é um desenvolvimento geral econômico. Exatamente. Então, ao invés de você dar incentivo ao usuário do carro individual, você dá incentivo ao transporte público, a população coletivo. No geral. Exatamente, entendeu? E a tarifa zero, por que eu gosto de fazer sempre um comparativo com a saúde? Porque a saúde ela é pública, gratuita e universal. A palavra universal, ela significa que todos podem usar o sistema de saúde no Brasil, que é um orgulho, uma conquista da Constituição de 88. É porque tanto o rico como o pobre pode usar, né? E o transporte público tem que ser assim, tem que ser universal também, para todo mundo. Não é só para quem não tem dinheiro, porque o viário ele é público e ele é de todos. E se é de todos, todos podem usar e tem que usar. E a pessoa que tem carro, ela usa 7 vezes o espaço maior que ela mesma. E ela não paga por isso. Então, por isso que esse debate sobre mobilidade é um debate que eu me dedico dentro do PT, me dedico na Câmara Federal e é algo que é inevitável, porque o modelo que está falido e não tem solução. E se não tem solução, acho que é para aí que serve a política. Tem que arrumar a solução. E a solução é arrumar dinheiro, fazer estudo técnico e remodelar o funcionamento do transporte nas cidades e nas regiões metropolitanas. Maravilha. O senhor falou um pouco aí sobre o presidente Lula também. Além do mandato parlamentar, o senhor também é vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores e participa também da coordenação eleitoral do partido. Ano de eleição, deputado, quais são as expectativas do partido para as eleições de 2026, especialmente para presidente e para o governo do estado de São Paulo? Positivas, nós vamos ganhar a eleição. O presidente Lula vai continuar a fazer o 4º mandato, vai ser tetra. E nós estamos num esforço muito grande do Fernando Haddad ganhar aqui no estado de São Paulo. O Tarcísio achava que estava ganho, ele fez desfeita com os prefeitos, achava que não precisava dos prefeitos, abandonou os prefeitos, deixa os prefeitos lá no Palácio o dia inteiro esperando, não dá bola, e agora está correndo atrás. Um descontentamento muito grande dos prefeitos, no estado inteiro. Eu tenho viajado em vários municípios. Essa privatização da Sabesp foi um desastre. Assim, o povo tá muito bravo, com razão, muito irritado com o que está acontecendo com o aumento das tarifas e com a qualidade do serviço da Sabesp. Teve aquele acidente no Jaguaré esses dias atrás, né? E que é aquilo? É corte de funcionário, falta de planejamento, justamente, quer dizer, você vai precarizando o serviço. Uma irritação muito grande da instalação dos pedágios, né? Esse free flow,
Então, a gente está muito otimista que aqui no estado de São Paulo o Haddad possa ganhar a eleição. E do outro lado, assim, a família Bolsonaro, ela surpreende a cada dia, né? É a rachadinha que teve com o Flávio, é uma fábrica de chocolate que vende mais chocolate que água, que eu nunca vi isso, no shopping que teve denúncia, é compra de mansão em dinheiro vivo que não tem renda para justificar, essa relação com o Vorcaro do Master, que primeiro ele mentiu, falou que não tinha, que não conhecia, e depois é irmão dele, é o quinto irmão, né? E eu acho que eles estão com dificuldade. Agora, a eleição não está ganha. A eleição, nós temos um longo caminho pela frente, nós estamos organizando, eu sou coordenador do grupo de trabalho eleitoral em nível de Brasil. A gente está cuidando a gente chama dos palanques nos estados. Aqui em São Paulo está bem arrumado, precisa ver a vice do Haddad quem vai ser, acertar a questão do Senado, né? E estamos conversando sobre alguns estados. Rio de Janeiro está bem arrumado, Minas Gerais precisamos resolver quem vai ser o nosso candidato a governador, mas estamos acertando. E esse desgaste do Flávio Bolsonaro, o do lado de lá tá com medo, eles estão apavorados. O senhor acredita que eles isso comprometeu? Apavorados. E o que sabe o que está acontecendo? Tem muito ex-bolsonarista, gente que votou no Bolsonaro e que está vindo para nós. Tem o pessoal do Centrão, esse pessoal que não gosta nem do PT, não gosta nem do Bolsonaro, não gosta do Lula e não gosta do Bolsonaro, eles estão vindo. Uhum. Sabe por quê? Porque eles vejam o Lula na televisão e o Lula conversando com o Trump. Mas eles não viram o Lula lambendo a bota do Trump, fazendo continência, sabe, para a bandeira americana. Eles viram o Lula conversando tete a tete, um estadista, uma pessoa que vai lá para defender os interesses do Brasil. Enquanto um dos filhos do Bolsonaro está lá para prejudicar o Brasil. Fala, tem que taxar mesmo. O que você fala taxar os produtos brasileiros? Significa aumentar os produtos aqui, entendeu? Então depois contra o Brasil. Então essas pessoas que, por uma razão, em algum momento ficaram até bravos com o PT, agora eles estão percebendo que o Lula não é bem assim. O Lula é um estadista, o Lula é um democrata, é uma pessoa que cuida de todo mundo, que tem preocupação na área social, que é importante, mas também tem uma preocupação com um projeto de desenvolvimento de país, que tem uma preocupação de fazer uma transição energética quando financia ônibus elétricos, pensa também a questão ambiental. Então, baseado nisso, nós temos assim, a gente está bastante confiante que o presidente Lula vai continuar governando o Brasil por mais 4 anos e aqui, por que não, nós ganharmos o governo de estado. É esse o projeto que eu trabalho e é nisso que nós estamos organizando. Primeiro turno? A partir... Não, se for primeiro turno, a gente vai embora para casa mais cedo, mas se for segundo turno, não tem problema, a gente ganha no segundo turno. Aliás, o Lula nunca ganhou no primeiro turno. Entendi. O senhor acredita que... E nem a Dilma, né? Nem a Dilma. Nós nunca ganhamos no primeiro turno. Então tem que fazer campanha para ganhar. Se ganhar no primeiro turno, melhor. Bom, se não ganhar, trabalha mais um pouco. Trabalha mais um pouco. E em relação, o senhor falou agora sobre o Vorcaro e a relação com o Flávio. O senhor acredita que isso tenha aí afetado as eleições, de certa forma, positivando, é claro, o Lula agora nas eleições? Não, veja, ele tem que se explicar, e está difícil ele explicar, entendeu? Tanto é que você tem, por parte do entorno lá da família deles, do Bolsonaro, já discussão de trocar o nome, de tirá-lo da candidatura, porque ele é frágil, né? Ele tem uma dificuldade muito grande de fazer intervenção política. Eu conheço ele lá no Congresso Nacional, entendeu? Ele não tem... Imagina você trocar o Lula com o Flávio Bolsonaro, você tá vendo? Nós já passamos a experiência do pai dele, o que foi na época da Covid, sabe? E destruindo o sistema único de saúde, um momento falando que é só uma gripinha, quer dizer... O Brasil, proporcionalmente, foi o país que mais morreu gente pelo comportamento dele, entendeu? Aliás, ele está preso, e o entorno dele está preso em função de não aceitar o resultado eleitoral, né? Tentar dar um golpe, mesmo depois de eleito. Então, eu acredito muito que esse desmonte do lado de lá, acaba e o que o Lula está fazendo, as entregas que o presidente fez nesse período,
Olha exemplo, nós começamos o programa falando das intervenções dos recursos do governo federal aqui no Suzano, mas isso está acontecendo em todos os municípios, né? Fora o programa Pé de Meia, farmácia popular, mais médicos especialistas, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que foi uma promessa do presidente, ele está cumprindo. Programa Minha Casa Minha Vida, que está tendo em todas as cidades, o PAC que nós falamos. Então, o investimento também no setor privado produtivo. Então, esse conjunto a população vai reconhecer. E toda eleição, quando começa, o Lula sobe 10 pontos. E o lado de lá sabe disso. E o que acontece? Quando a perspectiva de poder e de ganhar a eleição, tem um setor que flerta do lado de lá e quando percebe que o Lula vai continuar governando, acaba vindo conosco, entendeu? Aqui em Suzano, inclusive, assim, a gente não pode falar, mas tá cheio de vereador e gente do entorno do prefeito lá que tudo gosta do Lula. Entendeu? Fala que vota no Lula, fala para nós. Eu não vou ficar entregando, mas, entendeu? Então, isso é o que está acontecendo no Brasil inteiro. E está acontecendo no estado de São Paulo. Entendeu? As pessoas falam. Então, às vezes não pode falar porque tem represária do governador, de um líder político, mas a gente percebe que é um clima favorável de reeleição do presidente Lula e também de mudança aqui no governo do estado de eleger o Haddad governador. Maravilha. O senhor buscará aí mais uma reeleição para deputado federal, já é pré-candidato, depois de tantos anos na vida pública, desde a década de 90, o que o senhor acredita que ainda diferencia politicamente e justifica aí mais um mandato de Gilmar Tato? Olha, Ludmila, eu sou pré-candidato, será o 4º mandato se eu for eleito. Eu já fiz muita coisa na vida pública. Eu vou falar como secretário de Transporte e Mobilidade na cidade de São Paulo. Eu tive a oportunidade de implantar o bilhete único lá na cidade de São Paulo, aqueles corredores de ônibus que tem, a grande maioria, as ciclovias, a Paulista Aberta, a redução de velocidades, a reestruturação do sistema de transportes. Então, essa experiência eu levei para a universidade e fui estudar a tarifa zero. Então, se perguntar, mas por que você quer continuar sendo deputado federal? Porque eu quero implantar no Brasil, ajudar, articular, implantar o transporte gratuito em todos os municípios do Brasil. Eu acho que essa é a minha grande bandeira. Tá certo? Eu sou coordenador da frente da tarifa zero, eu dialogo e converso no Brasil inteiro, eu viajo inclusive em outros estados para falar dessa questão do investimento em mobilidade, investimento do transportes, porque as cidades estão travando, as cidades estão paradas e isso acaba prejudicando o desenvolvimento de uma cidade, prejudicando a economia e excluindo milhões de pessoas no sistema de transporte. Então, a grande meta é a gente implantar a tarifa zero e eu quero estar lá para ajudar nessa articulação, porque, modesta parte, é uma área que me dedico, eu entendo. E a outra, evidentemente, é ajudar o presidente Lula a continuar governando o Brasil. E um Brasil que está dando certo, um Brasil que saiu do mapa da fome, um Brasil que tem muita desigualdade, nós temos que continuar diminuindo essa desigualdade e fazer com que não tire direitos, que o que a oposição quer fazer é tirar direitos. O primeiro direito que eles querem tirar é desvincular o salário mínimo do salário do aposentado, porque significa se desvincula, aumenta o salário mínimo e o aposentado fica para trás, né? É isso que os neoliberais querem fazer. E, ao mesmo tempo, ainda esse ano, a ajudar, articular para implantar a medida 5x2, né? Acabar com a escala 6x1, que nós devemos votar agora no final do mês de maio, e vai ter tá no processo de negociação ainda de como é que vai ser a implantação disso, e logo em seguida o presidente Lula também está se comprometendo no próximo mandato a ter a educação e ensino integral nas escolas, que a criança fica o dia todo, né, com refeição, almoço e janta, e estudar, fazer esportes, cultura e implantar a tarifa zero. Então nós temos várias ações que podemos fazer e eu quero estar lá para ajudar o Lula a continuar governando o Brasil para o bem de todo o povo brasileiro.
Maravilha. Deputado, para encerrarmos já, qual mensagem o senhor deixa hoje para a população de Suzano e do Alto Tietê que nos assiste? De otimismo, um país que está dando certo, que não pode ter descontinuidade. Foi um desastre os últimos 4 anos do governo anterior. O Lula, o Brasil voltou a crescer, voltou a gerar emprego, voltou a ser reconhecido, ser respeitado lá fora. Um presidente que defende a nossa soberania, defende a democracia e que insiste cada vez mais em diminuir a desigualdade social. E o jeito de diminuir a desigualdade social é fazer que aquele 1% de bilionários que não pagam imposto e que roubam o país, que comece a pagar por isso. Então, o Lula está procurando a Polícia Federal para ir atrás desses sonegadores, ir atrás daqueles que realmente faz o mal feito no Brasil. Então, por isso que isso tem que ser dado continuidade. Então, a minha mensagem é de otimismo, vamos para frente, vamos continuar organizados, levantando a cabeça, que o Brasil é grande, o povo é um povo valoroso e trabalhador e honesto, e que nós precisamos continuar nesse projeto de mudança de um país que é reconhecido lá fora como um país que tem um orgulho do sistema de saúde, um orgulho de ter acabado com o mapa da fome e um orgulho de ser um dos maiores países democráticos do mundo. E quando o Lula vai lá fora, e todo mundo quer tirar foto com ele, todo mundo quer conversar com o presidente Lula. É um presidente assim que nós precisamos, e é desses tipos de governantes que nós precisamos no país. Maravilha, deputado federal Gilmar Tato, muito obrigada pela sua presença e muito obrigada também pela sua entrevista. E até o próximo Hoje no Ar. Tchau, tchau.